Opção Play de hoje, entrevista o candidato ao Senado, Alexandre Baldi, goiano, empresário e industrial. Seja bem-vindo. Obrigado a você, obrigado ao Jornal Opção pela oportunidade. Baldi, esse movimento marconista que está tendo agora, denominado Roma, Marconi e Caiado, prejudica a candidatura do senhor ao Senado? Lembrando que esse movimento ele não é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. Bem, primeiro é o que você já respondeu na própria pergunta. Eu não acredito que o movimento exista. Ele é um movimento de oportunismo circunstancial, onde o ex-governador Marconi Perillo, não tendo coragem de atender o pedido da sua própria base, da sua própria militância, se acovardando para a disputa a governador de Goiás, ele caiu na sua própria vaidade, no seu desejo de poder pessoal, que sempre encaminhou aí os seus caminhos, para que ele pudesse ser candidato ao Senado. Observando que a base teria 3 candidatos ao Senado, ele, nesse oportunismo circunstancial, preferiu enfrentar uma eleição para o Senado que parecia a ele uma eleição fácil. Então ele acabou buscando esse movimento de que prefeitos do partido dele, aliados a ele, pudessem então apoiar o governador Ronaldo Caiado, e esperava essa reciprocidade, esperava esse gesto de retribuição do governador Caiado. Só que ele esqueceu que as personalidades são muito diferentes, e que a forma de atuação são diferentes, e que o governador Caiado ele não compactua com a forma de atuação do ex-governador, certo? Ele não compactua com tudo aquilo que ambos já se degladiaram nos últimos 3 anos e 7 meses. Quer dizer, o governador Caiado encontra o Estado quebrado, falido, com folha de pagamento atrasada, com incapacidade, sem conseguir investir em rodovias, sem conseguir investir na saúde, sem conseguir investir na educação, sem conseguir fazer nada. O Estado falido, acabado. E aí, 3 anos e 7 meses depois, como que vai explicar para a população que vão se aliar para poder vencer a eleição? Portanto, isso é uma falsa situação criada por aqueles que, dentro da situação de que não tiveram a coragem de enfrentar o próprio governador, de buscar, nesse oportunismo circunstancial, uma eleição onde poderiam se fantasiar uma aliança entre um e outro. Nós estamos a 38 dias da eleição. É possível reverter esse quadro para a disputa ao Senado? Bem, primeiro que eu não acredito que seja um quadro de reversão. Mais de 2/3 da população goiana sequer pensou na eleição para 2022. Hoje a eleição ela tem uma discussão, um debate para presidente, que é uma eleição polarizada, uma eleição divergente. A eleição de governador, como ela, pela desistência do ex-governador, que não teve coragem de enfrentar o governador Caiado, fugiu do debate, fugiu da eleição, ela acaba também sendo uma eleição que aparenta ser resolvida, a vitória do governador Caiado no primeiro turno. Portanto, também ela passa a ser uma menor preocupação ao cidadão. E os outros, deputados estaduais, deputados federais e senador, é uma eleição que não entrou no radar de preocupação, na discussão, nas rodas, nas famílias, no quadro eleitoral, que sequer começamos o horário político. Portanto, aqueles que são mais conhecidos, nas pesquisas que hoje são estimuladas, certamente eles terão posições melhores. E outros, como eu, que representa a renovação política, que quero colocar o conhecimento da população, o meu trabalho, a minha folha de serviço prestado, eu que sou empreendedor, sou industrial, sou produtor rural, tive sucesso na minha vida privada e fui para a vida pública porque eu acredito que na vida privada eu mudo a vida de centenas, de milhares de pessoas que trabalham comigo na minha indústria, na minha atividade empreendedora. Mas eu acreditei que ir para a vida pública eu mudaria a vida de milhões de pessoas. E assim eu fiz como deputado federal, assim eu fiz como ministro das cidades, construindo casas para famílias carentes. Foram mais de 30 mil casas para famílias carentes. Quer dizer, mais do que um ex-governador fez em 20 anos de trabalho, de 20 anos de poder. Então, nós, com eu com 42 anos de idade, represento essa nova forma de fazer política. Eu não gosto de dizer que existe a velha ou a nova política, mas existe a boa política, que a gente sabe que nós não usamos a política para a nossa vida pessoal. Eu não recebo o salário das funções que eu exerço. Se eu for eleito senador, como eu acredito e confio que serei eleito, o meu salário vai ser doado para instituições filantrópicas, para hospitais, como eu construí lá em Anápolis, o Centro de Combate ao Covid. Nós construímos fruto do salário que eu ganhei em funções públicas que eu exerci. Da mesma forma eu continuarei assim, porque eu vim para a vida pública e eu venho para a eleição ao Senado
para enfrentar, né, e para vencer pelos meus cidadãos, para ajudar a transformar a vida de milhões de pessoas, porque a minha eu sou grato a Deus que eu já consegui ser um vencedor. E qual o eixo para a campanha do senhor ao Senado? E se o senhor vai partir para cima do líder nas pesquisas ao Senado, o ex-governador Marconi Perillo? Olha, na verdade eu irei buscar com que os goianos e goianas conheçam o meu trabalho. Conheçam o Alexandre Baldi, quem é a pessoa dele, que é um pai de família, que defende a família, que defende os princípios éticos e familiares, que tem uma esposa guerreira, que está ao meu lado, que tem os filhos, meus 2 filhos criados e educados com religião, com base, com princípios familiares, que está, né, colocando o seu nome à disposição para enfrentar uma eleição ao Senado, que já foi deputado federal, ministro de Estado das cidades, o 8º goiano na história, que tem força política para transformar a vida das pessoas, para buscar como papel de um senador, fazer leis que vão melhorar a vida das pessoas, para buscar como papel de um senador, que é construir, fazer o orçamento público federal. 70% do imposto que a gente paga está lá em Brasília. E se a gente não tiver representantes que tenham força política, como eu já fui o parlamentar enquanto deputado em um único mandato, que mais trouxe recursos na história para cá, para Goiás, para construir casas para famílias carentes, para construir mais de 4.000 quilômetros de ruas e rodovias em todas as 246 cidades de Goiás, para construir, por exemplo, a retomada de um BRT Norte-Sul em Goiânia, o abastecimento de água em Anápolis, que por 20 anos o ex-governador permitiu que faltasse água todos os anos em Anápolis. O carinho que a cidade sempre teve com ele, ele nunca teve o respeito de poder ajudar a cuidar do Anapolina para que nós não tivéssemos falta de água todos os anos. Portanto, não é que eu vou para cima do ex-governador, eu vou realmente para cima do cidadão para mostrar quem sou eu, qual a minha capacidade, que eu represento a renovação política, aquela política que é boa, pelo resultado de melhorar e transformar para melhor a vida das pessoas, e quem é os outros que estão aí colocados. Certamente o Estado de Goiás reconhece que temos um senador Cajuru e que seria difícil a gente ter um outro lá que possa ter o mesmo perfil. Certamente o Estado de Goiás já deu oportunidade para que o ex-governador fosse senador e fosse ex-governador, e que está provado que quando ele foi senador, ele ficou lá por 4 anos, porque o que ele queria era voltar ao poder do governo. E o que ele quer hoje? Da mesma forma. Então não é que eu vou para cima do ex-governador, eu vou realmente esclarecer para o cidadão, para que ele possa entender e refletir que será eleito um senador e que as pessoas têm que saberem quem são cada um dos candidatos e que ele possa escolher o melhor. E eu quero me apresentar para que eu possa ser escolhido, porque eu acredito que sim, eu sou o mais jovem, a renovação, o mais preparado, o que mais estuda, o que mais se dedica e que tem força política para ajudar a transformar a vida dos mais de 7 milhões de goianos e, ao lado do governador Caiado, ajudar o nosso Estado, ajudar o nosso povo a ter uma vida melhor. Falando de eleição em nível nacional, o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma declaração recentemente que ele acha difícil, né, governar, ele acha fácil governar sem o apoio do Centrão. Você acha que é possível o presidente da República governar sem o Centrão? Olha, na verdade, a figura do Centrão, ela existe numa forma de colocar os partidos que pertencem, deputados e senadores. Não existe na prática, né, o Centrão. São partidos de centro que discutem democraticamente aquilo que é importante para a vida das pessoas e que hoje dão a base de sustentação para o presidente Bolsonaro como presidente da Câmara dos Deputados do meu partido, Arthur Lira. Quando nós precisamos reduzir o ICMS agora para poder baixar o preço da gasolina, quem foi o responsável? O deputado do meu partido, Arthur Lira, que foi para cima para que nós pudéssemos votar uma lei para reduzir o preço do combustível, para reduzir o imposto dos combustíveis, para reduzir os impostos hoje de modo nacional. Dessa forma, o presidente ele tem aliados que defendem o Brasil e que não é do Centrão por uma figura, né, ilusionista, mas sim daqueles que acreditam que o governo é uma instituição, o presidente da República é uma instituição. E aqueles que são eleitos, deputados federais e senadores especialmente, eles têm que entender que tem que ajudar o presidente, porque ajudar o presidente não é a pessoa física, mas é ajudar o Brasil. Nós temos que estar juntos com o governo para que o governo faça o melhor e para que a saúde seja melhor, seja humanizada, para que a educação tenha o piso do salariado do professor pago, mas que a gente ajude os municípios, as prefeituras a pagar esse piso,
e não coloque os municípios em dificuldade, para que a gente coloque o piso dos enfermeiros em realidade, mas que a gente ajude no governo federal a pagar esse piso dos enfermeiros, porque 70% do imposto que a gente paga como brasileiro está lá em Brasília. Nós temos que trazer para cá, para Goiânia, para Anápolis, para Goianira, para Trindade, né, para Rio Verde, para Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, para que é onde as pessoas vivem. Então isso é importante para nós, ter gente como eu, acredito que eu seja o melhor e mais preparado e que tenha a maior força política, que o nosso Partido Progressista apoia o governo, que o nosso Partido Progressista é o mais forte politicamente para que a gente ajude o governante a governar, para que a gente mude a vida das pessoas. Que esse exemplo que eu dei, quando precisou abaixar o imposto para reduzir o preço da gasolina, é fruto do trabalho do nosso partido, para que a gente possa demonstrar às pessoas que estão aqui nos acompanhando, dizer, gente, eu vou eleger um senador que ele vai estar preocupado com o meu bem-estar, que ele vai estar preocupado com que a minha vida seja melhorada, para que eu tenha a condição de, por exemplo, como uma lei de regularização fundiária. Quando a gente fez uma lei que pudesse ajudar as pessoas a ter o título de propriedade, a gente sabia que isso era muito importante para o brasileiro. A gente quase que isentou praticamente tudo, até valores de imóveis a R$30 mil. Mas nós precisamos atualizar, porque os imóveis de R$30 mil de 2017, hoje eles são quase mais de R$40 mil. E hoje, quando você pega, por exemplo, o seu celular, o seu smartphone, os brasileiros que têm uma carteira de habilitação digital, é fruto do meu trabalho, porque a gente com a pouca idade, com a capacidade, com o estudo, de a gente buscar a tecnologia e a inovação para simplificar a vida das pessoas, aquilo que eu falo é o que eu faço. Uma carteira de habilitação digital é fruto daquilo que eu coloquei para funcionar no Brasil. Então, isso são realizações importantes para me apresentar à sociedade, para dizer, se eu conhecer o Alexandre Baldi, certamente eu vou entender que ele é o mais preparado, que ele é o mais capacitado e é o que tem força política para defender os mais de 7 milhões de goianos lá no Senado Federal e ajudar o governador